E no vídeo de hoje vou documentar para vocês o planejamento estratégico da nossa empresa Acelera Mar para 2026. Essa é a nossa empresa de educação, vocês sabem muito bem, onde nós construímos o maior ecossistema de construção de marcas virais da América Latina. E a gente vai planejar agora o nosso 2026. Vamos ficar 2 dias imersos aqui em Brasília, no Sol Digital, que é aqui onde a gente faz o evento de Strava Marca. Cris, Zambi, Brunão, Gabriel, nossos sócios nesse projeto. A gente vai juntar ali toda a liderança e vamos ficar imerso, fazer as coisas acontecerem. E aí? Tudo bem? Cara, Não precisa nem tacar texto. É o marketing, a gestão, porque eu acredito que você pode ter um marketing foda, mas se você não tiver uma boa gestão, você não mantém aquilo que você construiu. E o Mark Ford, ele entendeu exatamente isso. E quando ele escreveu esse livro, foi justamente essa a proposta. Coloquei uma meta que ela é bem ousada, mas possível. Só é uma questão da gente colocar mais energia ainda e fazer essas mudanças que vão ser propostas, para a gente buscar 20 milhões no ano que vem. Acho que essa seria uma meta muito bacana e plausível diante desse cenário. Vamos começar a nossa reunião. Planejamento estratégico. Já avançamos aqui bastante coisa. Hoje eu coloquei os meninos para fazer a call com a Blue para poder analisar o funil e fazer alguns pontos lá. Mano, eu não entrei na call, foi a primeira call de relação com marca. Nem eu nem o Moto tava. E aí tem um cara que é o cara que a gente contratou para ser o gestor de ferramentas e otimização do funil. Ele mandou esse áudio aqui depois da call com a Blue. Era só para ele fazer a página de Excel e refazer o nosso site principal. Mas ó o áudio que ele me deu de feedback. Não consegue fazer barulho hoje. Aí, vamos lá. No final da reunião, a gente começou bem lá, né? O Almeida conduziu muito bem as perguntas e tudo mais, né? Consegui entender ali enquanto ele ia falando e também fui explorando no funil de venda dele. Antes eu tinha só olhado o site mesmo, né? Tinha vi lá como é que funcionava todo o funil, todo o fluxo. Só que na reunião, no final de tudo, eu fiz uma pergunta para ele referente ao WhatsApp, né? Se eles usavam o WhatsApp só para atendimento, né, só para suporte, tirada de dúvida, ou se eles utilizavam o WhatsApp para também vender, né? Ele falou que não, né, que o WhatsApp realmente só serve para um suporte mesmo, né? E aí eu entrei em contato, né? Ele fez uma call com o guarda da Blue e não era esse o briefing pro cara. Só que Ele viu o botão do WhatsApp, ele mandou mensagem, ele viu que demorou, tem um delay de resposta, falou: não, vamos implementar uma automação no WhatsApp da Blue para aumentar a conversão. Na primeira call que o cara fez de entrega, sem a minha presença e a presença do outro, que eu fiz um excelente onboarding no processo de contratação. Sabe quanto eu pago pra esse cara? R$2.500. E ele tá full dentro da operação da Dentro. grande insight aqui também, agora. Então, quando a gente contrata bem, e eu vou mostrar depois aqui dois pilares de gestão de pessoas, que é autoalinhamento e autonomia, cara, o cara teve autonomia de entregar para mim um processo, de analisar, de ir além, de ter responsabilidade. Isso daqui vai ser essencial para o nosso time. A gente contratou solto, trouxe, e hoje a gente está tentando correr atrás de fazer esse cara vir e ele conseguir pensar alguma jogada da frente, né? É isso. Você quer um abraço? Não, abraço. Saudade de você. Abraço. O cara chega no evento, ele chega assim. Não, tem que dar a mãozinha pra sentir primeiro, faz o carinho, aí fica molinho. Eu sinto você. Dá aquele abraço por Eu baixo. preciso me conectar com você. Eu enxergo você. Mas ele tá numa vibe muito roots, né? Pô, isso não é abraço. Nos momentos ali do ano que a gente, no G4, e até em grandes empresas como a Ambev e etc., eles acabam fazendo, das empresas que eu passei, PepsiCo, Johnson, eles fazem um planejamento que começa em junho, eles terminam o planejamento em dezembro, e aí em janeiro eles começam a revisar o planejamento que foi feito. É tipo isso, eles nunca param, o corpo diretivo, de acabar revisando esse planejamento. E é uma coisa que ele já tem uma estrutura, obviamente, muito grande, e eles sempre acabam vendo se existe um fator externo, macroeconômico, que pode acabar trazendo alguma alavanca. E aí, como que a gente pegava lá dentro do G4, só para vocês terem visibilidade? A gente tinha alguns passos ali. A gente fazia um planejamento as is, isso por unidade de negócio. Então, eu cuidava do online e do skills. Eu fazia o planejamento do online, fazia do skills, aí tinha o do club, tinha do scale. Depois que a gente pegava todos esses planejamentos, que era muito baseado em linhas de receita, quanto de receita eu consigo trazer,
tinha uma pessoa do financeiro que ele pegava todas essas bases e consolidava. Então as unidades de negócio elas eram responsáveis por fazer o planejamento de quanto de receita eu vou conseguir trazer e o financeiro acabava consolidando tudo para ver quanto a holding fazia e depois a gente colocava os custos. Agora é a hora do almoço no meio da reunião. E olha o planejamento estratégico como está sendo feito. Tudo planilhado. A gente não faz planejamento pelo achismo. A gente faz literalmente coletando os dados de 2025 e baseado nisso, colocamos uma projeção de crescimento mensalmente e é 100% criado em cima dos dados. Esse cara aqui, ó, ele é bravo. Ele é assim, criando todo o plano, quantos conteúdos, quantos leads tem que ser gerado em cada canal, quantos leads tem que ser gerado no Instagram, quantos leads tem que ser gerado no funil de imersão, de evento. Olha que vai abrir boa. Eu preciso que o Fernando, principalmente essa pessoa de suporte, que é esse cara do abraço, ele saiba entender o problema para poder trazer a pessoa certa, para saber se ele tira uma dúvida com a gente, para saber se ele direciona a pessoa para uma call, direciona para um próximo encontro ou direciona para um Black Belt. Então tem que ter um padrão aqui no squad de atendimento para que ele saiba entender muito bem o problema e a gente use o nosso sistema para poder ser um ponto disso, porque lá vai ter a inteligência de cada mentorado. O que está acontecendo muito? A gente está tratando sobre o Rafa recebe como essa informação de maneira reativa, fala assim, Bruno, eu preciso de uma call com você urgente, o cara tá frustrado. Finalizamos o nosso planejamento estratégico, agora é hora de hamburgão, bife ancho aqui na parrilha. E assim a gente termina a nossa reunião no planejamento estratégico de 2026. 2 dias imersos, tudo alinhado, metas alinhadas, visão alinhada, principalmente 80-20, né? O que cada um vai fazer no ano 2026, totalmente alinhado. E é impressionante como a nossa operação, ela está totalmente ligada a um resultado. Quando a gente olha os números, olha realmente destrinchado os números, a gente vê que os resultados estão ligados a conteúdo e a alguns funis estratégicos que representam 80% do faturamento, 80% do resultado. Mas no nosso caso a gente precisa ter multi-funis, multi-estratégias, então a gente tem multi-eventos, trava marca, plano marca, agora a gente vai criar um novo evento. Em breve vocês vão ficar sabendo. Mas é isso. Tudo alinhado, planejamento feito. Continue acompanhando a gente que 2026 promete. Com certeza vai ser um ano de muito crescimento, muitos aprendizados também. E estamos entrando em um momento de otimização de algo que já foi validado. Então nós vamos aumentar o time, nós vamos estruturar mais o time e vamos começar o processo de escala. Então continue acompanhando a gente, continue aprendendo como construir e acelerar marcas virais com o maior ecossistema de construção de marcas da América Latina. E a nossa meta é formar 1000 donos de marcas, nossa visão, 1000 donos de marcas faturando pelo menos R$1 milhão com as suas marcas. E assim formar a nova era das marcas do varejo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente já formou algumas centenas de marcas nesse mercado. Vamos pra cima, até o próximo planejamento. Vamos ver no final do ano como vai ser essa meta.